Segunda Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, e Isa, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéia, e Finéia gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimais. E Aimais gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão, na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Saraías, e Saraías gerou a Jeozadak, e Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libine e Simei. E os filhos de Coate: Anrão, Isa, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari: Mali e Muzi. E estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libine, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Coré, seu filho Assi e seu filho Eucana, seu filho Ebizaf, seu filho Assi, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho Saul, e os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofate, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vasne, seu primogênito, e o segundo Abias. E os filhos de Merari, Mali, seu filho Libine, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. E estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. E estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amasai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi e filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baséias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quises, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos
para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias e seu filho Abisua, e seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amazias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimais, e estas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom na terra de Judá e os arrabaldes que o rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio Hebrom e Libina, e os seus arrabaldes, e Jati, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, Debi, e os seus arrabaldes, e Azã, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrabaldes, Alemete, e os seus arrabaldes, Anatote, e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família, tiveram por sorte das cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Asa, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés em Bazã. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades das tribos dos filhos de Judá, das tribos dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgios, Siquém e os seus arrabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquineão e os seus arrabaldes, Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate de Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram das famílias dos filhos de Coate. E os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abdon e os seus arrabaldes, e o Coque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galiléia e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Quiriataim e os seus arrabaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Jebulon, Arrinom e os seus arrabaldes, Atabô e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e em Esbom e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola, Pua, Jazube e Sirom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes da casa de seus pais, descendentes de Tola,
homens valentes nas suas gerações, e seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Azraía, e os filhos de Azraía foram Mical, Obadias, Joel e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em toda a família de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas gerações, pela sua genealogia. E os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Jadiel, foram 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pela sua genealogia, 22.034. E os filhos de Beque, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Becker, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foram o filho de Jediel, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeú, Benjamim, Eude, Kenazá, Zetã, Tarsis e Aissá. Todos esses filhos de Jediel foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam do exército à peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. E os filhos de Naphtali, Jaziel, e Gune, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. E os filhos de Manassés, Azriel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeede. E Zelofeede teve filhas, e Maaca, mulher de Maqui, deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele Pérez. E o nome de seu irmão foi Ceres, e foram seus filhos, Ulão e Raquém. E os filhos de Ulão, Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Amolequete teve a Isrode, a Abiezer e a Malá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Aniã. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias, os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e ele chamou seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uza em Será, e foi seu filho Refa e Rezefe, de quem foi filho Tela, e de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Jezer e os lugares de sua jurisdição, e Siquém e os lugares de sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Taanaque e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filhos de Israel. Os filhos de Aser foram Iná, Isvá, Isvi, Berias e
irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimai, e Asvate, e estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Helen, Zofa e Ina, e Celes e Amal. E os filhos de Zofa, Suá e Arnefer, e Sual, e Beri, e Ira, Bezer, Rode, Samar, Silsa, Itran e Beera. E os filhos de Jefer, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará e Aniel e Rízia. Todos esses foram os filhos de Asa, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefe dos principais e contados das suas genealogias no exército para guerrear. Foi seu número de 26.000 homens. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos: Ada gera Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eiude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manate. E Naamã e Aiás e Gera, estes os transportou, e gerou a Uzá e a Aiude. E Saraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Bara, suas mulheres. E Diode, sua mulher, gerou a Jobabe, e Zíbia, a Mesa, Amal e a Malcã, a Jeús, a Salquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Alpau. E foram os filhos de Elpau, Eber, Mizã e Semede, e estes edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeça dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gade. E Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Eda, Micael, Ispa e Joia foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Rilsque, Eber, Ismerai, Islia e Jobabe, filho de Elpau, Jaquim, Zicre, Zabide, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei, e Ispa-Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias e Fideias e Penuel, filho de Sesaque, e Sanzerai, e Searias, e Atalias, e Jaresias, e Elias, e Zicre, filho de Jeroão. Estes foram cabeças dos pais segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maca. O seu filho primogênito Abidom, depois de Zur, e Quis, Baal e Nadab. E Gedor, Aiô e Zequer. E Miclote gerou a Simeia. E também estes defronte de seus irmãos habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua,
e Abinadab e a Esbal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal. Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereá e Acais. E Acais gerou a Jeoada. Jeoada gerou a Limete e Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. E Moza gerou Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e esses foram os nomes: Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Azeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro, e foram os filhos de Ulão, homens heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos. 150, todos esses foram os filhos de Benjamim. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas nos livros dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Bani, dos filhos de Pere, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ibinéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes de pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías e Jeoaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos cabeças nas casas de seus pais, 1760 homens valentes, para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaia, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Baquebacá, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galai, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã, seus irmãos cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebizaf, filho de Corá, e seus irmãos na casa do seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e foram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guarda da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guarda das portas, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos.
Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam na sua aldeia deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinha o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles haviam alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da propiciação para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais, entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam a seu cargo, ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém, porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quisbaal, Ner e Nadab. E Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos, com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Maquizua, e a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acais gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zimri, e Zimri gerou a Moza. E Moza gerou a Binéia, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã, e estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros os alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e arremessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça,
e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao seu povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Glória a Deus.